Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. A fé deixa os ventos soprarem, deixa as tempestades sacudirem. Ela está sossegada, ela está segura para sempre. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Lugar de delícias. A garota Alice cantando em momentos no tabernáculo da fé. A lugar de silêncio, nosso corpo irá. Se Cristo tardar, esta casa será desfeita aqui, mas encontrará um edifício que pronto está. Os problemas, as lutas, doenças para lá não irão, podem nos acompanhar somente aqui. A morte é uma carruagem enviada por Deus, que levará para lá somente os seus. De delícias, nosso espírito vai encontrar com os santos que já foram para lá. Ao profeta irmão Brana, vamos abraçar. Os problemas, as lutas, doenças para lá não
mensagem enviada por Deus, que levará para lá somente os seus. Os problemas, as lutas, doenças, para lá não irão. Podem nos acompanhar somente aqui. A morte é uma carruagem enviada por Deus, que levará para lá somente os seus, que levará para lá somente os seus. A fé deixa os ventos soprarem, deixa as tempestades sacudirem. Ela está segura, segura para sempre. Ouvintes, o Senhor Jesus comparou a fé com um grão de mostarda, a fé perfeita. Isto porque a fé perfeita não depende de força, não depende de tamanho, de número, mas sim de substância. E a própria Bíblia Sagrada descreve o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por ela, eles venceram a própria morte. É a forma do cristão vencer. É a ferramenta do cristão. Vencer a própria morte. É com a fé. E essa fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Na mensagem, o terceiro Êxodo, o profeta de Deus está nos mostrando estas verdades. Mostre-me um homem que pode dizer qualquer coisa contrário a isso. E dizer que é a palavra de Deus, não pode ser qualquer coisa contrária. Quando os céus e a terra passarão, mas aquela palavra não passará. Quem constituiu a substância dessa fé tem a palavra que não passará. A fé encontra na palavra o seu santuário. Aí diz tudo. Santuário é um lugar de adoração. Mas por quê? Isso traz repouso para o espírito. Repouso para o espírito. Santuário é para trazer repouso para o espírito. Descanso para a alma. É o lugar para se deleitar em Deus, em Jesus Cristo, o autor e consumador da fé.
Então, um lugar que você pode encontrar para refazer as suas forças espirituais é no santuário. Agora, o santuário não está restrito simplesmente ao templo onde se congrega, onde se adora a Deus, onde se ouve a palavra que desperta a fé. Você próprio se torna um santuário. São Paulo nos mostra isto, chamando-nos a atenção, perguntando: não sabeis vós que sois templo de Deus, templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós? Isso não é outra coisa senão santuário. Por isso, o espírito do cristão vive em repouso. O profeta afirma isso, que a fé repousa. Ela não é agitada. Meditando sobre o santuário, o tabernáculo no Velho Testamento, ele ilustra perfeitamente que se entra no átrio, logo no lugar santo, e mais dentro, no santíssimo lugar, no véu adentro. E quando o crente entra véu adentro, ele repousa. Com isso, o seu espírito está permanentemente no santuário. O crente que tem entrado véu adentro, ele não alvoroça, não é agitado. Mesmo diante de motivos justos e razões, ele é sempre calmo, ele sempre espera, ele não quer vencer pela palavra, pelo argumento. Aliás, ele não está pensando em vencer a quem quer que seja, porque muitas vezes, ou quase todas as vezes, para vencer outros, você tem que ser vencido, sair do seu santuário, sair do seu pedestal, da sua posição, e nivelar-se com aquele que está afrontando a sua fé, afrontando as suas razões, e até mesmo usurpando os seus direitos. Então a fé encontra na palavra o seu santuário, um descanso. Isso diz tudo. Ela se move bem no topo daquela rocha eterna, que é Jesus Cristo. A palavra é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. E repousa ali e descansa. Deixe os ventos soprarem, deixe as tempestades sacudirem. Ela está segura para sempre. Ela descansa bem ali naquela palavra. É ali onde a fé, a genuína fé cristã, descansa, repousa, porque é ali que ela se apoia. Todo o nosso alento, todo o nosso ânimo
toda a nossa força depende do Senhor. Davi disse: o Senhor é a força da minha vida. E ele estabeleceu a sua vida na fé que descansa, que repousa. Quando esteve enfrentando o leão, ele o venceu com esse tipo de fé. E logo em seguida o urso venceu com a mesma fé. E daí vem um desafio muito maior, que não era propriamente mais um leão, nem um urso, era um gigante, o gigante Golias. Pela razão, dá para entender assim que Davi precisou de uma fé maior para vencer ao Golias, mas não, foi com a mesma fé que ele venceu o leão, que ele venceu o urso, e com a mesma fé ele venceu o seu inimigo capital, que não foi Golias, foi Saul. Saul, de todas as formas, tiraria a vida de Davi. Com a mesma fé que ele venceu o leão, que ele venceu o urso, que ele venceu Golias, ele venceu a Saul sem tocar sequer no seu corpo, chegando ao ponto de dar pena de morte para o homem que foi levar a notícia que Saul estava morto. Porém, Davi o venceu, sem tocar nele. Agora, isso aqui está sendo o retrato falado da fé que o profeta está mostrando no Êxodo. E não pense você que foi com a fé maior que Moisés abriu o Mar Vermelho. Foi a mesma. Quando a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, verso 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, está comprovando esta meditação. Foi pela fé. Veja em Hebreus capítulo 11, que é considerada a galeria dos heróis da fé. Aqueles que venceram fogo, aqueles que foram queimados, aqueles que foram cerrados vivos, todos eles venceram pela mesma fé. Porque mesmo morrendo, sendo queimados, eles estavam selando a vitória. Aí sim é que eles estavam selando a vitória. Portanto, isso cai no lugar de descanso, e a fé conhece esse caminho. É o caminho de sua casa. Ela conhece esse caminho. É o caminho de sua casa. É o caminho do descanso. O animal irracional conhece o caminho e ele não erra de maneira alguma rumo ao seu descanso, onde ele repousa. O animal irracional. Isso nos traz uma grande mensagem. O Filho de Deus conhece o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, é a verdade e a vida.
E ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Ora, esta é a verdadeira religião, a única e verdadeira religião. Essa é a fé apostólica, é a fé dos apóstolos, é a fé dos profetas, é a fé dos mensageiros das eras, de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley e de Brana. É a nossa fé. Ela sabe que Deus sempre proverá a si mesmo. Quando Abraão ia naquela árdua missão de sacrificar seu filho Isaque, em obediência a Deus, Isaque fez a pergunta mais lógica: papai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, tudo está aqui. Mas ele não via o cordeiro. Ele conhecia, ele sabia que para sacrifício, para aquilo ali, exigia-se um cordeiro. Onde está o cordeiro, papai? Ah, tem a grande resposta. O registro eterno que tem atravessado os séculos. Meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Ele estava tão imbuído de fé. Fé que Deus ressuscitaria o seu filho. Ele sabia que Deus proveria como proveu. Ele sabia que Deus podia ressuscitar o seu filho. Não titubeou, não falhou. Ele não podia macular a sua carreira, falhando agora. E nesse instante o Espírito nos traz novamente aquela grande verdade, que aquela fé de oferecer o filho não foi maior do que a fé pela qual ele recebeu o filho, ele alcançou o filho. Portanto, nós temos a fé do arrebatamento. Ela não é maior do que esta, que já está em você, que já está em nosso coração, que já está em nossa vida, porquanto ela está na palavra. Nós não estamos imaginando isto, porque ela não é uma imaginação, ela é uma realidade, ela é um fato, ela é uma substância. Ela deixa os ventos soprarem, ela deixa as tempestades sacudirem, os ismos se levantarem, ela está segura para sempre. Você está seguro, você está segura, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
escolhido este caminho, o caminho estreito e difícil. Tens andado por tua livre escolha, tens tomado decisão muito preciosa. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Tua escolha é precisa e correta, é o caminho que leva à salvação, e isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção do céu